Hello student, Ricardo from English U again. Estou aqui, pessoal, para mais uma aula do nosso módulo 2, a nossa quarta aula. Muito conteúdo até aqui, muito legal os resultados também até aqui. E a aula de hoje é sobre os pronomes ou pronouns. Nós já estudamos, alguns deles. Os pronomes subjetivos, por exemplo, nós já estudamos, que são I, you, he, she, it, we, you e they. São os pronomes que nós utilizamos no começo das frases, Esses são os pronomes subjetivos, ou subjective pronoun. Então hoje nós vamos estudar todos os pronomes, porque cada momento é utilizado um pronome diferente. Nós não utilizamos somente esses que nós vimos até aqui. Alguns outros eu tenho certeza que você já conhece também, já aprendeu palavras e frases que são utilizadas junto com esses pronomes, e nós vamos ver um a um, e explicar para você entender cada um deles, aonde ele é utilizado de maneira mais correta, para que você aí tenha resultados na sua escrita, na sua leitura, nesse momento que nós estamos vivendo, e depois colocando isso tudo para sua fala e também trabalhando a sua escuta. Na aula anterior, eu pedi para você começar a escrever sobre o seu dia a dia, que era uma dica muito importante, para você usar as estruturas que você já aprendeu até aqui. Espero que você esteja fazendo isso. Estou recebendo já tanto os exercícios quanto também algumas folhas aí escritas por cada aluno, e aí tenho mandado um feedback sobre isso e está sendo muito legal o resultado. Como a cada aula aí muitos alunos tendo resultados positivos e conseguindo mesmo conseguindo, na verdade, se desenvolver no inglês, Essa é a ideia, Mesmo que você desenvolva em uma única habilidade aos poucos, depois para uma outra habilidade, da escrita para a leitura, da leitura para a escrita, da escrita para a fala e assim por diante. Esse é o objetivo. E hoje eu vou mostrar um texto aqui na tela para vocês, de um dos alunos que nos enviaram sobre o final de semana, que era um dos exercícios que foi pedido, e depois ao fim, que eu mostrar esse escrito para vocês, eu vou pedir mais uma vez, vai ficar para vocês aí como exercício mais uma vez, para que eu possa dar um feedback para vocês trabalharem o tempo do passado, naturalmente colocando aí através de como foi um final de semana seu anterior. Legal? Tá aí na tela para vocês. O que está em vermelho, eu vou pausar para dizer o porquê do erro, e aí você vai aprendendo aí naturalmente. Normalmente pode ser o seu erro também, o do outro normalmente nos ajuda muito, o erro do outro. Legal? Então vamos lá. My Saturday was very good. Vocês viram aí que o S está em vermelho. Por que esse erro? Todos os dias da semana são utilizados no inglês de forma escrita maiúsculo, então inicia com letra maiúscula. Por isso que só está o S aí em vermelho. Então, my Saturday was very good. Só esse erro até aqui. Continuando, because was my birthday. Então, meu sábado foi muito bom porque foi meu aniversário, ou era o meu aniversário, certo? Segundo parágrafo. I wake up at 7 a.m. Tá, está em vermelho a letra A, porque o correto seria estar no passado essa frase, e está no presente. Então não seria I wake up, mas sim woke up. Essa letra A seria uma letra O no lugar, e aí você teria o verbo acordar no passado. Então seria I woke up, ok? Essa palavra the, que está em vermelho, ele quis dizer aí, que seria eu acordei às 7 da manhã. E conforme a nossa aula anterior, acordei às 7 da manhã, o as é equivalente ao at, a preposição at, que se escreve at. Legal? Então seria I woke up at 7 a.m. Isso seria o correto. Legal? Continuando, I drank coffee with milk and ate bread.
Nessa frase, I drank coffee with milk and I ate bread, não tem nenhum erro. Então o verbo drunk está no passado, que é o drink, no presente. Eu bebi café with milk, com leite. And e ate bread. Novamente o verbo comer no passado. Ó. Ate seria o verbo eat no passado. Então eu bebi café com leite e comi pão. Legal? Seguindo então, I got dressed and went in my music class. Ok, I got dressed, eu me vesti, eu me troquei. And, e novamente, went, passado do go, fui. And went in my music class. Está em negrito in, por quê? Não seria o in, eu fui em minha aula de música. I went to. Toda vez que eu usar o go ou went, que é o passado, você vai ter um to logo depois. A não ser para as exceções, que é casa, né, que a gente viu aí lá no nosso primeiro módulo. I went home ficaria. E I went downtown or city center. Centro da cidade, casa, nós não colocamos o to. Mas como eu fui para a minha aula de música, então correto seria went to my music class, ok? Então alteraria isso para to. Uma dica legal aí, se você quiser escrever esse texto aí, reescrever ele de forma correta, também te ajuda nesse momento. Você pode pausar o vídeo e assim por diante, como eu sempre aviso para vocês. Legal? Continuando então, terceiro parágrafo. When my class finished, I went for the salon hair. Legal. When, quando? My class finished, quando minha aula terminou ou finalizou, legal. I went for, olha aí o errinho que eu citei, né, no parágrafo anterior. Depois de go e de went, quando eu vou para algum lugar ou quando eu fui, não se usa o for, tá? O for é quando eu uso para alguém. Por exemplo, no primeiro módulo nós vimos I went to the pharmacy or I went to the drugstore for my mom. Eu fui para a drogaria ou para a farmácia para minha mãe. Aí eu usaria o for. Mas quando eu digo eu fui para algum lugar, é I went to. Legal? Ou I go to. Então eu fui para o salão de cabeleireiro, seria I went to the salon hair. Legal? Continuando, where my mother works. Where my mother works. Onde está o erro aí? Onde está em vermelho, faltando o S. O que seria então where my mother works? Where é onde, my mother, minha mãe, works, trabalha. Então, como minha mãe é ela, e a terceira pessoa do singular na afirmativa, nós precisamos colocar o S. Lembram disso no nosso primeiro módulo, aula 2, aula 3 ali? E agora, nos textos, nós vamos precisar utilizar essas estruturas de forma correta. E aí, teve um errinho, então, super natural, que se pode corrigir agora. Então, eu fui para o salão de cabeleireiro onde minha mãe trabalha. Continuando, when I return for my house, the lunch. Então, tem dois errinhos aí em negrito, legal? When I, quando eu. Return for teria que estar no passado, porque a minha conversa, eu estou dizendo algo que me aconteceu no sábado anterior. Então, when I returned, tem que ter um ed nesse verbo return, porque é no passado. Então, quando eu retornei, e aí para também seria to. When I returned to my home. Legal? Ou quando eu poderia utilizar assim, ó, when I returned my home, também seria correto. Então, como ela quis utilizar, aqui a pessoa quis utilizar o for, né, seria legal o to, né, mais correto aí seria o to. Então, when I returned to my home, the lunch. Eu acho que quis dizer aqui, quando eu retornei na minha casa no almoço, ou para o almoço, né? Para o almoço, então, ao invés de ser the, eu colocaria aqui o for, que é a forma mais correta para no almoço. Então, a frase ficaria, when I returned to my home for lunch.
quando eu retornei para minha casa, quando eu retornei na minha casa para almoçar, né? Seria isso. Certo? Continuando. I ate pasta and salad, a strawberry and a chocolate pie. Não teve nenhum erro nesse parágrafo. Olha que legal. I ate seria o passado do eat, que é comer. Então eu comi o quê? Pasta, macarrão and salad e salada. Legal. A strawberry and a chocolate pie. Então foi uma torta de morango e uma torta de chocolate. Então comi torta de chocolate e morango. Não teve nenhum erro aí. Muito bom. After that, we had lunch. I rested a bit. Também não teve nenhum erro, não tem nada em vermelho. Mas olha só. After that, você vai precisar utilizar muito. Significa depois disso ou depois que. Tá? After, depois, e o that, que ou disso. Então, after that, depois que we had lunch, nós almoçamos. Olha o had aí, ó, o passado do have. Have lunch, almoçar. Had lunch, almoçamos. Então, depois que nós almoçamos, I rested a bit. Também o verbo rested no passado, que é o verbo descansar. Então, depois que nós almoçamos, eu descansei um pouco. Então, esse a bit é um pouco. Muito bem utilizado aqui, né, pela pessoa que nos enviou o exercício. Muito legal, então. E a última frase, né, o último parágrafo, também só tem um único errinho. Vamos lá. On Sunday morning, I go to church with my family. Legal. On Sunday, olha o Sunday aí, o domingo tá com letra maiúscula. Diferente do erro lá que aconteceu no sábado, no primeiro parágrafo. Colocou lá em letra minúscula, aqui tá certinho com letra maiúscula. Então, on Sunday morning, no domingo de manhã. Aí o erro tá aqui, ó. I go. Como é passado, não pode ser o go. Teria que ser went, que é o passado do go. Então seria on Sunday morning, I went to church. Eu fui para a igreja with my family, com minha família. Legal? Então, trocando aí, alterando o go pelo went, que é o verbo no passado. Continuando para finalizar, and in the afternoon, I watched TV alone at home until late. Legal? Então não tem erro nenhum. Qual é então a tradução final aí do último parágrafo? E de tarde ou à tarde, eu assisti, I watched TV, eu assisti TV alone, sozinho ou sozinha. At home, em casa. Until late, a pessoa quis dizer até tarde. Então o último parágrafo ficou: no domingo de manhã eu fui à igreja com a minha família e à tarde eu assisti TV sozinho na minha casa até mais tarde, ou até tarde, tá? Então olha que legal. É um texto aí de um aluno para vocês terem como base. Não quer dizer que foi um texto perfeito, ou que foi um texto muito grande ou muito pequeno. Foi uma quantidade legal aí de conteúdo que é possível se praticar. Um pouquinho disso por dia, né? Um pouquinho disso na parte da manhã, ou só no final do dia, ou à tarde, você vai alcançar os resultados que é preciso aí, conforme cada prática. Legal? Então, dê um pause no vídeo, se você precisa dar mais uma olhada, volte aí para o texto, reescreva de novo, use isso como base, mas também coloque aí, incremente com o seu vocabulário, com aquilo que você tem, com as estruturas que você já aprendeu e acredita que você precisa praticar mais. Legal? Então deixo para vocês aí, mais uma vez, me enviarem aí, how was your last weekend? Me contem aí uma folha frente e verso, como foi um final de semana seu novamente. E aí mais uma forma para você trabalhar aí a importante estrutura do passado simples. Legal? Então vamos dar continuidade ao nosso material. Não deixem de baixar o material abaixo aqui na nossa... o nosso material está abaixo desse vídeo aqui na nossa página, tá? Do curso. Baixem o material e sigam comigo aqui então sobre os pronomes. Então tá ali em inglês, ó, pronouns, ok? Repeat please.
pronouns, que significa pronomes. Temos 4 colunas. A primeira coluna do subjective pronoun seriam os pronomes subjetivos, aqueles que nós já aprendemos até aqui. Então eu vou repetir com vocês mais uma vez, porém, eu sei que vocês já sabem. Se tem alguma dúvida, anote aí a tradução em frente ao pronome que você tem dúvida, para que você consiga aí não esquecer mais, utilizar sempre esse que você tem ainda mais dificuldade de gravar. Legal? Repeat, please. I, you, he, she, it, we, you, they. Legal. Então, você já sabe que o I é eu, you, você, o he, ele, she, ela, it, ele, ela para coisas e objetos, o we, nós, you, vocês no plural, e they, eles ou elas. Então, anote se você tem ainda dúvida. Esses já é para você não ter dúvidas mais, porque você já vem usando aí há várias aulas, há vários dias, e que fique natural para você esses pronomes subjetivos. O que são os pronomes subjetivos? Eles são usados antes do verbo. Você pode anotar aí abaixo, né, dessa coluna aí, você pode anotar. Vem antes do verbo. É uma forma aí para você gravar. Lembra então das nossas primeiras aulas? Pessoa, verbo e complemento? Então, a pessoa, esse pronome, né, pronome, verbo e complemento, vai ser um desses aí, e logo depois vai ser necessário ter um verbo. Por exemplo, você come, you eat, tá vendo? É esse pronome you que eu acabei de utilizar. Ela come, she eats, aí eu acrescento s, porque é dentro da estrutura da terceira pessoa no presente. Legal. Simples, então, essa primeira coluna. Segunda coluna, possessive adjective. Então, os pronomes possessive adjective. Repeat, please. My, your, his, her, its, our, your, their. Legal. Pronunciem junto comigo conforme eu vou fazendo para que você se adapte para quando nós entrarmos aí numa fala mesmo do inglês, você aí pronunciar o mais próximo possível do correto. Legal? O que seria essa coluna? Esses pronomes, eles vêm antes do substantivo. Se você quiser anotar então, esses pronomes vêm antes do substantivo. Um exemplo, my car, meu carro. Então, olha, o meu, que é o my, vem antes esse pronome, antes do carro, que é o meu substantivo. Eu posso dizer your car. Então, esses dois vocês já viram, nós já até aprendemos em aulas anteriores, porém, você agora precisa ver em sentenças, em frases mais extensas, no contexto. Legal? Certo? Então, ó, você anota aí my car, your car na frente para que você grave e entenda, olha, esse vem antes do substantivo. Terceira coluna, possessive pronoun. O que seria então um possessivo? Tá? Vamos repetir um por um e aí eu já explico para vocês. Repeat. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Tá, exatamente assim as pronúncias repetem aí. E aonde eu utilizo esse possessivo pronome? Eu uso ele depois de um verbo, normalmente depois de um verbo to be. Olha só, o mine, então o yours, his, hers, todos esses, vamos dar um exemplo aqui simples para vocês, ó. Para que fique claro aí que ele vem sempre depois do verbo, em especial um verbo to be que sempre é utilizado. Se eu usar ali, ó, a segunda coluna, eu falaria assim, ó, esse carro é meu. Eu usaria então o pronome dessa terceira coluna. Da segunda coluna eu falaria, ó, this is my car, ok? This is my car. Este é meu carro.
Se eu fosse falar este carro é meu, eu usaria assim, ó, this car is mine, ok? Sorry, this car is mine. Porque eu disse esse carro é meu. O pronome veio no final como meu, por isso eu não posso utilizar o my, que é o da segunda coluna, e sim o mine. Eu posso dizer também, is it yours? Is it yours? Uma pergunta, isso é seu? Tá? Então, como o seu está vindo no final da frase, logo depois do verbo ali, é utilizado o yours. Então, eu não posso falar is it your? Se eu falasse is it your, precisaria de algum substantivo na frente. Is it your car? Né? Esse é seu carro? Aí daria certo. Legal? Então, primeira, segunda e terceira coluna. Tô indo para a quarta e depois a gente desce aí com o material para os exemplos, que aí vai ficar mais claro ainda para vocês. Vamos lá. Objetivo pronoun. Quarta coluna. Repeat, please. Me. You. Him. Her. It. Us. You. Them. Legal. Abaixo dessa coluna você pode anotar assim, só uma dica para vocês. No final da frase são utilizados esses pronomes. Era difícil eu trocar e colocar o pronome da primeira coluna lá, o subjetivo pronoun, no fim de uma frase. É menos utilizado. Em alguns casos você utiliza o I ali no final da frase, porém continuando ali uma sentença. Mas no caso seria essa última coluna. Um exemplo, por exemplo, com with me. Olha só, with me, comigo, né? With you, com você. Eu não poderia dizer with I, né? Eu não poderia dizer dessa forma. Então, por isso que eu utilizo o me. Legal? E aí agora nós vamos ver nos exemplos aqui, vai dar para você entender melhor num contexto de uma frase. Legal? Example, objetivo pronoun. Primeiras frases aí de exemplo, nós vamos utilizar a coluna do objetivo pronoun, a última coluna que eu acabei de dizer. Tá certo? Vou ler lá a frase para vocês e aí vocês tentam entender antes que eu dê a tradução. Legal? Vamos lá. Please, give that pen to me. Please, give that pen to me. Pensem aí qual seria, né, a tradução ou qual o significado dessa frase. E assim você já tem aí condições de ler isso a partir de todas as aulas que nós já fizemos. Please, por favor. Give that seria dê aquela. Verbo dar, give. Give that pen, dê aquela caneta, to me, para mim. Então, olha só o me, que é da nossa quarta coluna ali, do objetivo pronoun, sendo utilizado no final da frase. Então, por favor, me dê aquela caneta, ou dê aquela caneta para mim, que é o melhor. O me, para mim, está no final. Não poderia ser I no lugar do me. Deu para entender? Vamos seguir para mais exemplos. Peter saw Jesse this morning at the mall, but she didn't see him. Peter saw Jesse this morning at the mall, but she didn't see him. Legal. Peter, ou Pedro, né? Peter, saw, é o passado do see. Peter viu a Jessie esta manhã no shopping, mas ela não viu ele. Olha o ele, então, no final da frase. Se você não tivesse feito essa aula, como você não tem feito essa aula até aqui, provavelmente você já tenha precisado colocar o ele, ou ela, ou nós no final da frase, e você talvez tenha já se equivocado e colocado a primeira coluna, que é o he, o she, o it, o I, o you. Né? O you pode ser utilizado tanto no final quanto no começo, né? Tanto no plural quanto singular. Mas talvez você já tenha tentado escrever algo e tenha cometido algum errinho por não saber, né, desses pronomes. Então, o ele no final da frase é o him. Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Karen
needs to talk to us. Karen needs to talk to us. Karen precisa falar conosco. Ou Karen precisa falar com a gente. Olha o us aí também sendo utilizado. Então eu não posso pôr o we, que é o nós, porém no começo da frase. Que nós já vemos usando já, né, até aqui esse we que é no começo da frase. Legal? Então, Karen precisa falar conosco ou com a gente. Quarta frase, quarto parágrafo ali. My sister-in-law bought an action book, but I didn't like it. My sister-in-law bought an action book, but I didn't like it. Legal, o que seria isso? Minha cunhada, my sister-in-law, remember? Lembram aí disso? Minha cunhada bought, passado de buy, comprar. Minha cunhada comprou um livro de ação, mas eu não gostei dele. Dele quem? Do livro. Né? Eu não gostei, não foi da atitude dela ter comprado o livro. Eu não gostei do livro. Por isso que eu uso o it, que é o da última coluna nossa, né? E também da primeira coluna aí. Porém, eles não mudam, né? Ele não muda aí tanto como subjetivo como objetivo, tá? Legal. Próxima frase. John and Emily will visit us. So, we need to cook something for them. John and Emily will visit us. So, we need to cook something for them. O John e a Emily nos visitará ou vai nos visitar. Olha o will aí que nós já aprendemos que vai para o futuro, né? E o was no finalzinho ali para finalizar a frase. Vírgula, depois continua uma outra frase. So, então, we need, nós precisamos, to cook, cozinhar, something, alguma coisa. Lembra da nossa aula anterior, né? Sobre o something, alguma coisa. For them, para eles. Então, John e Emily vêm nos visitar ou nos visitarão. Então, nós precisamos cozinhar alguma coisa para eles. Tá? Olha o them lá no final da frase também. Como o was foi utilizado aí como um objetivo pronoun. Ok? No final da frase. Último exemplo. Uma pergunta. Did you call James today? He needed to talk to you. Did you call James today? He needed to talk to you. Pergunta no passado. Você ligou para o James hoje? Ou você chamou o James hoje? Porque o call pode ser ligar ou chamar. Legal? He needed to talk to you. Ele precisava ou ele precisou falar com você. Olha aí o com você, né? O you no final da frase, tá? Então foi utilizado aí a quarta coluna, certo? Nossa próxima pilha aí de exemplos, né? Nossos próximos exemplos sobre os possessive pronouns e também sobre os possessivos e adjetivos, que são a segunda coluna e a terceira coluna que eu acabei de explicar para vocês. São duas frases que podem ser ditas de duas formas diferentes, utilizando a segunda coluna aí dos pronomes ou a terceira coluna. Então os exemplos estão juntos porque vai dar o mesmo significado, ok? Let's go! It is my pen. This pen is mine. O que seria então essa frase? Essas duas frases. It is my pen seria esta é minha caneta. Olha o my aí antes da caneta, que é o substantivo. Uma outra forma de dizer a mesma coisa, this pen is mine. This pen is mine. Então, esta caneta é minha. O minha no final da frase, então, é o mine. E antes do substantivo, eu uso my. Deu para entender? E aí eu sei que vocês vão confundir um pouco, vai errar ainda no exercício que eu vou deixar para vocês. Mas é necessário, com a prática, colocando aí na sua escrita, também repetindo, lendo bastante, você vai se acostumando e aí você vai errando menos
ou até entendendo aí de maneira mais simples e fácil e conforme você vai praticando. Então é a prática que faz o aprendizado das coisas que são parecidas e que não existem também no português, como os pronomes. Diversos pronomes não existem no português da mesma forma que existe no inglês. Por exemplo, meu carro, esse carro é meu e meu carro é a mesma coisa no português. Porém, no inglês tem essa diferença. Segundo exemplo, that is your car. That car is yours. Aquele é seu carro. Aquele carro é seu. Então, olha a diferença. O your está antes do car e no final da frase o your se torna yours. Porque aquele carro é seu e acabou, não continua a frase. Como tem o car ali logo depois, se usa o your, né? A frase está dando continuidade. Legal? Espero que esteja claro aí para vocês. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp e tirar as dúvidas. E no exercício também eu vou descobrir qual é a dificuldade de vocês, que eu ainda preciso auxiliar ainda mais além da aula. Ok? Let's go to the next example. Vamos lá. Let's to the next example. This is Richard's store. This store is his. This is Richard's store. This store is his. Esta é a loja do Ricardo ou do Richard, ok? Esse apóstrofo que está aí no nosso material, Richards, é um Szinho aí que a gente utilizou junto com o apóstrofo. Esse apóstrofo junto com S significa do e da. Quando pertence algo a alguém. O dono de algo vai vir sempre antes e o apóstrofo junto e o que ele é dono vem depois. Nós vamos ter uma aula disso, tá? Tá chegando aí já a aula dos... que a gente vai utilizar essa regrinha que é o genitive case, essa estrutura. Então esta é a loja do Ricardo. E depois esta loja é dele. O his, então, que é o que é utilizado no final, no final da frase. Legal? Logo depois do verbo, então a terceira coluna. Certo? Next example. That's Samantha's purse. That purse is hers. That's Samantha's purse. Olha lá. Aquela é. Olha o is do verbo to be abreviado com that aí, ó. That é aquela. Sorry. That's é aquela. Da Samantha. Olha o genitive case de novo. Apóstrofo com S. Então pertence a Samantha alguma coisa. O quê? Purse, que significa bolsa, uma bolsa feminina. Então aquela é a bolsa da Samantha. Aquela bolsa é dela, que é a segunda frase ali depois do ponto final. That purse is hers. Deu para entender? Next example. Our house is big. This big house is ours. Muitas pessoas, né, nós brasileiros, quando estamos aprendendo inglês ali no começo, iniciando o aprendizado, muitas pessoas pronunciam o our ali de forma errada, né? Várias pronúncias saem, mas olha a pronúncia então correta é our. Our, que significa nosso, né? Se eu quisesse dizer nosso pai, our father, tá? Ou o Pai Nosso, né? Tem a oração do Pai Nosso, Our Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. E assim por diante. A oração do Pai Nosso que estais no céu. E assim por diante. Legal? Então, this big house is yours. Seria, essa casa grande é nossa. Começando a frase, nossa casa é grande. Depois, essa grande casa ou essa casa grande é nossa. Último exemplo, então, para a gente ir para os nossos exercícios, vocês terem um tempo aí de fazerem os exercícios para a gente ver aí qual é ainda a dificuldade ou se vocês entenderam mesmo conforme eu passei para vocês a aula. Último exemplo. They have two blue bikes. They have two blue bikes. Those blue bikes are theirs. Those blue bikes are theirs. Primeira frase. Eles têm duas bicicletas azuis.
All day aí, a primeira coluna, né, ó, lá dos pronomes, começou pessoa, verbo, eles têm 2 bicicletas azuis. Continuando, those blue bikes, aquelas bicicletas azuis, are theirs, são deles. Então eu não posso usar o they que eu utilizei ali no começo, no final da frase, porque também está vindo ali depois do verbo to be. Então por isso que é a terceira coluna, theirs. Então, eles têm 2 bicicletas azuis, aquelas bicicletas azuis são deles. Legal, pessoal? Então esses são os exemplos. Se precisar voltar, voltem aí a minha explicação, revejam os exemplos para fazerem aí a próxima página, que é o nosso exercício. Let's practice, ok? Dá um pause aí se você precisar e depois retorne, né, lá para as explicações e você já volte aqui para fazer esse exercício. Legal. O que você vai fazer? Let's practice. Vamos praticar. Complete the sentence below with the correct pronouns. Complete the sentence below with the correct pronouns. O que seria? Complete as frases ou as sentenças abaixo com os pronomes corretos. A cada frase aí que você tem entre parênteses 4 pronomes. Só um deles é o correto, tá? Para cada frase. Aí você vai precisar entender o que cada frase quer dizer para você colocar cada pronome ali no seu devido lugar. Eu não vou traduzir para vocês vão ter um tempo aí para ver quais são as palavras. Se precisar pesquisar no Google Tradutor ou no dicionário, como vocês quiserem, pesquisem as palavras que vocês não sabem, mas nunca digitem lá a frase toda. Usam o que vocês já sabem e pesquisam apenas as palavras, os vocabulários que são novos. E aí você já vai ter condições de, entendendo a frase, colocar o pronome correto. Legal? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frases para você colocar o pronome correto. Se você estiver escrevendo aí ou digitando, me envie isso em PDF pelo WhatsApp ou tire uma foto aí. Se você só completou aqui no material, tire uma foto aqui no material mesmo e envie como exercício, e a gente continua se falando, em contato, tanto pelo nosso grupo lá do WhatsApp, quanto individualmente, né, com a prática aí da escrita e da leitura, ok? Como a gente já vem fazendo. Legal? Então, se você for fazer o exercício agora mesmo, já dê um pause aí no vídeo, porque eu já vou seguir com a parte final da nossa aula, ok? É isso aí, pessoal. Vamos seguindo, então. Eu acredito que, né, quem fez o exercício agora, espero que você não tenha tido tanta dificuldade, que você tenha aprendido muito, né, ao encaixar esses pronomes aí, cada um no seu local. E agora eu tenho certeza que você vai errar menos, bem menos, do que você antes de saber, né, que existem aí pronomes para diferentes momentos e situações, né, das nossas frases. Legal? E para finalizar essa segunda parte da nossa aula, vou dar mais vocabulários para vocês, o Word Bank, né, o nosso banco de palavras, que mais uma vez aí não tem lugar para anotar a tradução, a ideia é que suma mesmo essas linhas de traduções, mas você pode anotar aí o que você não souber. O que você já sabe, deixa para lá, não precisa anotar a tradução, fique só com o inglês. E uma coisa importante também é a sua repetição aqui comigo, né, das pronúncias, para que quando você for colocar isso na fala, esteja com mais facilidade. Let's go! Repeat. Fire. Vulcan. Hurricane. Earthquake. Rain. Snow. Sun. Cloud, star, moon, meteor, shooting star, sunny, rainy. Legal, vou parar nessas duas primeiras colunas
para dar a tradução para vocês, para que não fique aí tão cansativo os vocabulários seguintes. A gente já volta para as outras duas colunas. Fire, fogo. Vulcão. Hurricane, furacão. Earthquake, terremoto. Earth é terra, quake, né? Earthquake, terremoto. Rain, chuva. Snow, neve. Sun, sol. Cloud, nuvem. Star, estrela. Moon, lua. Meteor, meteoro. Shooting star, estrela cadente. Sunny, ensolarado. Rainy, chuvoso. Então lembrando aí o sunny e o rainy, né, é da nossa aula anterior sobre o clima, o weather, né, muito legal. Relembrando mais uma vez. Continuando então nossas duas últimas colunas de Word Bank. Repeat please. Cloudy, snowy, amazing, flavor, between, among, bonfire, mare, nest, fireworks, barn, hummingbird, honeymoon, cotton, ou americano, né, inglês americano, cotton, né, também dá certo. Legal. Cloud, nublado. Relembrando a nossa aula anterior sobre o clima. Snowy, nevoso, ok? Amazing, surpreendente, incrível, ok? Flavor, sabor. Between, entre. Among, entre. Agora eu vou chamar a atenção sobre essas duas palavras. No inglês, o entre tem duas diferenças. Esse entre não é o entre de entrar pela porta, tá? É o entre de estar duas coisas juntas ao mesmo tempo, ok? Então, por exemplo, olha só. The laptop is between the microphone and the mouse, ok? O notebook está entre o microfone e o mouse, ok? Então, ó, entre duas coisas, between. Entre mais de duas coisas, no inglês, se usa o among. Mais de duas coisas ou pessoas. Eu posso usar, por exemplo, there is a car between two cars. Tem um carro entre dois carros. Então, entre duas coisas, né, between. E entre mais de duas coisas, among. Legal? Bonfire, fogueira. Mare é a égua, né? Todo mundo ri quando eu passo esse vocabulário, porque a gente tem que aprender todo tipo de vocabulário. Mare é a égua, seria ali, tem o cavalo horse e a égua mare. Mas também, ó, tem a palavra nightmare. Nightmare, tá aí na legenda para vocês. O que seria nightmare? Seria pesadelo. Então, uma noite de égua, né? Você traduziria como um pesadelo. Então, mare, né? Égua, porém, nightmare, pesadelo. Ok? Nest. Tome muito cuidado que existe o next, que é o próximo com X. Então, ao invés de ser S, tem um X. Next. Esse é o nest, que vem de Nestlé. Olha só. Significa ninho. Se você colocar um LE aí, fica Nestlé, né? Da marca Nestlé, né? E aí você vê que tem um leite ninho, tem lá, né, o desenho na lata de leite ninho, ninho, né? Então vem da Nestlé, nest, é ninho. Muito fácil de gravar também. Fireworks, fogos de artifício. Barn, celeiro. Hummingbird, seria um hummingbird, um beija-flor. Bird, pássaro, tá vendo? Hummingbird, beija-flor. Honeymoon. Honey é mel, moon é lua. Honeymoon, lua de mel. Legal? E cotton seria algodão, tá?
Então, uma camiseta 100% cotton, né? 100% algodão. Legal? Você pode utilizar aí essas 4 linhas para criar uma frase ou outra utilizando essas palavras. Claro que no final aqui você vai ter mais espaço e eu estou deixando para vocês aqui agora para finalizar, relembrando alguns verbos, tanto no presente quanto no passado simples. E também, a partir de hoje, nós vamos começar a ver algumas expressões. Vamos lá então. Verbs, let's remember. Let's remember, vamos relembrar. Então eu vou repetir com vocês a primeira coluna, que é o verbo infinitivo no presente, e depois o mesmo verbo no passado. Repeat please with me. To come, came. To cut, cut. To think, thought. To draw, drew. To fall, fell. To feel, felt. To find, found. To sell, sold. To forget, forgot. To arrive, arrived. Perceberam que na primeira coluna todos os verbos estão com to antes, que é o verbo ali no infinitivo, então já você vê ali que o primeiro to come é vir, né? E o passado came, né? Veio, vinha. Não tem tradução, né, no passado porque depende do contexto, ok? Como a gente já aprendeu. Então você tem esses verbos aí, fiquem atentos a cada tradução deles, tá bom? E você vai se habituando, utilizando eles aí nas suas frases. Vamos lá então. To come, verbo vir. Aí o passado você traduz aí conforme o contexto. To cut, cortar. To think, pensar ou achar. To draw, desenhar. To fall, cair. To feel é o verbo sentir. To find, encontrar. To sell, vender. To forget, esquecer. E to arrive, chegar. Muito importante esses verbos aí, tanto no presente quanto no passado. E fica aí para vocês também o passado, para utilizarem aí nas suas frases, no dia a dia, né? Nesse diário habitual aí que você vai escrever sobre o seu dia. Também nos exercícios, também aí no seu How was your last weekend, como foi o seu final de semana anterior. Tá? Então isso é para enriquecer aí o seu conhecimento, para você relembrar também e conseguir aí ter mais êxito, né, no seu aprendizado. Para finalizar então, a partir de agora, nós vamos começar a cada aula a aprender expressões, expressions. E expressões são muito utilizadas em qualquer idioma. O que é uma expressão? O próprio nome já diz, expressa algo. Então, normalmente não se tem tradução. Né? Em alguns casos dá para se traduzir, em outros não. Né? Uma expressão, por exemplo, no português. Olha, estou azul de fome. Nossa, como é estar azul de fome? Azul de fome é uma pessoa que está faminta, né? Ela usa, nossa, eu estou azul de fome. Então é uma expressão. No inglês, por exemplo, o blue, que é azul, blues, né, também, ele é mais tratado como tristeza. Né? Então, se eu falar assim, I got the blues yesterday. Eu estava triste ontem. I got the blues yesterday, ok? Então, tem essa forma aí, expressões que você não traduz, mas utilizam vocabulários que a gente já conhece, porém você precisa dar um contexto para elas. E essas expressões que eu vou passar aqui, você anota aí a tradução nessas linhas, né, porque são as primeiras expressões que nós estamos aprendendo juntos. E aí você vai ter aí na próxima página uma homework, né? Não é bem um trabalho para casa, mas você praticar aí com essas expressões, esses verbos e essas novas palavras que eu deixei aqui para vocês nessa aula. Ok? Let's go. Repeat, please. A piece of cake. A piece of cake. Buy the book. All the time. Go ahead. Have a good time. Out of blue.
Take care with. She is cat. Watch out. I have a butterfly in my stomach. I have a butterfly in my stomach. Legal. Vamos lá então para o primeiro significado da nossa expressão primeira ali. A piece of cake. Vou explicar para vocês ao pé da letra ali e depois dar o resultado concreto da expressão. Olha lá. A piece of cake significa um pedaço de bolo, traduzindo ao pé da letra. Mas a piece of cake significa mamão com açúcar, no português para nós, que significa moleza também. Então, algo que é muito fácil é a piece of cake, ok? Legal? Então, anotem aí moleza ou mamão com açúcar ou algo muito fácil. Esse é o significado da expressão. By the book, a segunda é ao pé da letra. Não leve tudo ao pé da letra, né? By the book. Legal? All the time. Todo tempo, toda hora. I speak English all the time. I speak English all the time. Eu falo inglês todo momento, a toda hora. Ok? Go ahead. Seguir em frente. Siga em frente. É muito utilizado também. Have a good time. Tenha um bom tempo? Não. Tenha um bom divertimento. É uma expressão quando você está despedindo de alguém. Você vai ver utilizando com vocês aí muitas vezes. Have a good time. Ok? Out of blue. Do nada. Out of blue significa do nada. Nossa, do nada ele apareceu. Out of blue, ok? Take care with. Take care significa se cuide, toma cuidado. E eu coloquei o with ali para você entender também ele junto, ó. Take care with significa tome cuidado com. Então se fosse com o cachorro, take care with the dog. Take care with the dog. Tome cuidado com o cachorro. Legal? She is cat. Ela é gata. O cat ali de gato para animal, será que encaixaria na tradução de que ela é gata, como se fosse ela é bonita? Não. No inglês, she is cat seria ela é uma fera. Então, cat está no sentido dos felinos, né? E como ela é muito felina, ela é muito brava. Então, she is cat, ok? Watch out. Você pode ver aí muito, também na internet, em algumas placas aí por aí, você pode ver assim, ó, watch out, significa atenção, tenha atenção, não pise na grama, não atravesse a rua, em inglês, watch out, não pise, né, que o piso está fresco, por exemplo, watch out, vai estar lá uma plaquinha assim, tome cuidado, né, atenção nesse sentido. E a nossa última expressão, I have a butterfly in my stomach. Eu tenho borboletas em meu estômago. Isso significa I'm nervous ou I am nervous. Eu tô nervoso, né? Eu tenho borboletas no meu estômago. É uma expressão aí do inglês para dizer que está muito nervoso, ok? I have a butterfly in my stomach. Ok, pessoal? Então chegamos ao fim da nossa aula. Tem aí na próxima página uma folha, make creative sentence with the new words, verbs and expressions. Faça frases criativas com as novas palavras, verbos e expressões. Então use a sua criatividade para colocar em prática aí todos esses vocabulários, também para colocar em prática essas estruturas que nós aprendemos nessa aula. Thank you so much for watching this class. I am so glad because of that. Estou muito contente, né, até aqui por isso, por você estar aqui conosco. Até essa aula, está tendo seus resultados. E qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp 19 98818 7946 e vamos aí entrelaçando os nossos laços, praticando também isso que nós estamos aprendendo aí no nosso grupo do WhatsApp, que você está aí presente, vendo as pessoas utilizando, vai ser mais fácil para você entender muita coisa a partir de agora. Ok, pessoal? See you next class. Bye bye. Take care.